Hoje vamos falar sobre o Código de Ética do TRT da 2ª Região. Ato GP número 57, de 31 de julho de 2023, institui o Código de Ética dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Artigo 1º. Este Código de Ética estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis. Inciso 1. Aos servidores efetivos do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT2, em exercício neste tribunal ou qualquer outro órgão da administração pública. Inciso 2. Aos servidores em exercício no TRT2, oriundos de outros órgãos da administração pública. Inciso 3. Aos servidores ocupantes de cargo em comissão, não pertencentes ao quadro efetivo de pessoal do TRT2. Inciso 4. Aos estagiários em atividades neste tribunal, as quais serão cientificados do teor deste Código. Inciso 5. Aos profissionais de empresas alocados no TRT2 por força contratual e aos prestadores de serviços, que serão cientificados do teor e da obrigatoriedade de observância deste Código nos respectivos editais e contratos celebrados. Artigo 2º. O Código de Ética dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região tem por objetivo, inciso 1º, reduzir a subjetividade das interpretações sobre os princípios e normas éticos adotados no TRT2, facilitando a compatibilização dos valores individuais de cada servidor com os valores da instituição. Inciso 2. Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos institucionais. Inciso 3. Disseminar os princípios e as normas sobre ética que regem a conduta dos servidores e a atuação institucional, fornecendo parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas no TRT2. Inciso 4. Contribuir para o cumprimento da missão do TRT2. Inciso 5. Assegurar aos servidores a preservação de sua imagem e de sua reputação quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. Inciso 6. Oferecer, por meio do Comitê de Ética e Integridade, instância de consulta para esclarecer dúvidas quanto à conformidade da conduta do servidor com os princípios e normas de conduta ética previstos neste Código. Artigo 3º. São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no exercício de cargo ou função. Inciso 1º. A legalidade, a transparência e o interesse público. Inciso 2º. A agilidade. Inciso 3º. A eficiência, a economicidade e a efetividade. Inciso 4. O comprometimento. Inciso 5. A inovação. Inciso 6. A dignidade humana, a valorização das pessoas e da cidadania. Inciso 7. A acessibilidade. Inciso 8. A sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Inciso 9. A preservação e a defesa do patrimônio público. Inciso 10. A honestidade. Inciso 11. A dignidade, o respeito e o decoro. Inciso 12. A competência e o desenvolvimento profissional. Inciso 13. A integridade.
Inciso 14. O respeito à diversidade. Inciso 15. A ética, a impessoalidade e a moralidade pública. Inciso 16. A neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica. Inciso 17. O sigilo profissional. Inciso 18. A segurança da informação. Inciso 19. A proteção de dados pessoais. Artigo 4º. É direito de todo servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Inciso 1º. Trabalhar em ambiente adequado, pautado pelo respeito e cordialidade, que preserve sua integridade física, moral e psicológica, tendo acesso a instalações físicas seguras, salubres e adequadas às atividades laborais, visando o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Inciso 2. Ter assegurado o sigilo das informações de ordem pessoal, ficando estas restritas ao próprio servidor e à unidade responsável por sua guarda, manutenção e tratamento, exceto quando autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal. Inciso 3º. Alegar a escuta de consciência. Inciso 3º. Alegar a escusa de consciência, mediante justificativa fundamentada. Inciso 4. Estabelecer interlocução livre e respeitosa com colegas e superiores hierárquicos, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões. Inciso 5º. Participar de atividades de capacitação e treinamento para seu desenvolvimento profissional, promovidas ou custeadas pelo TRT2, respeitadas as limitações orçamentárias e financeiras. Inciso 6. Ser cientificado previamente, de forma verbal ou escrita, sobre a exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função comissionada. Inciso 7º. Ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele inerentes. Inciso 8. Ter acesso a programas de educação sobre ética e integridade, com incentivo a participar de treinamentos e capacitações relevantes para o aprimoramento de suas práticas profissionais e pessoais, promovendo o desenvolvimento integral de cada indivíduo. Inciso 9. Dispor de um canal seguro e transparente que assegure a confidencialidade das denúncias e proteja aqueles que se manifestam, com a finalidade de relatar preocupações, suspeitas ou fatos relacionados a comportamento antiético. Artigo 5º. São deveres do servidor do Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região, além de outros previstos em lei ou regulamento. Inciso 1º. Prestar no ato da posse compromisso de cumprimento das normas deste Código. Inciso 2º. Proceder com honestidade, probidade e tempestividade, agindo com decoro e escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e com o interesse público. Inciso 3º. Exercer seu dever de servidor com a finalidade de cumprir o interesse público, de acordo com a legislação vigente, atuando com neutralidade político-partidária, religiosa ou ideológica. Inciso 4. Conhecer e cumprir as normas legais, observando os prazos e os normativos atinentes às suas atribuições, bem como as boas práticas formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente deste tribunal.
visando desempenhar suas responsabilidades com zelo, eficácia, competência e obter elevados níveis de profissionalismo na realização dos trabalhos. Inciso 5. Permanecer atualizado com a legislação e com as normas internas do TRT-2. Inciso 6º. Resguardar em sua conduta profissional e pessoal a integridade, a honra e a dignidade da sua função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e com os valores institucionais. Inciso 7º. Tratar o público interno e externo com urbanidade, cortesia, respeito, educação, atenção, consideração e ética, respeitando as condições e limitações pessoais, evitando ainda todo tipo de comportamento que possa refletir preconceito ou distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade, religião, cunho político, posição social ou qualquer outra forma de discriminação. Inciso 8º. Empregar os instrumentos disponibilizados pela administração pública a fim de conferir a máxima transparência à atuação do TRT-2. Inciso 9º. Agir em sintonia com as ações e campanhas apoiadas pelo TRT-2. Inciso 10º. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função. Inciso 11. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 12. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato irregular. Inciso 13. Dedicar-se por um ambiente de trabalho impessoal, seguro e respeitoso, denunciando circunstâncias de desvios éticos que tenha conhecimento. Inciso 14. Buscar a modicidade e a utilidade dos pedidos de requisição interna de materiais custeados pelo TRT-2. Inciso 15. Fazer uso adequado, eficiente e ecologicamente sustentável dos materiais pertencentes ao TRT. 2. Inciso 16. Facilitar a fiscalização de atos ou serviços por quem de direito, prestando toda a colaboração ao seu alcance. Inciso 17. Reportar imediatamente à autoridade competente todo ato ou fato que comprovadamente seja contrário ao interesse público, independentemente da hierarquia e que esteja subordinado. Inciso 18. Combater a corrupção funcional, resistindo a pressões de superiores hierárquicos, de contratados, de jurisdicionados, de licitantes ou outros que busquem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas e denunciá-las. Inciso 19. Manter sob sigilo na vida pública e privada dados e informações de natureza confidencial obtidos no exercício de suas atribuições ou ainda de natureza pessoal de colegas e subordinados, que só a eles digam respeito, às quais tenha acesso em decorrência do exercício profissional, informando a chefia imediata ou a autoridade responsável, quando tomar conhecimento que assuntos sigilosos possam ser revelados. Inciso 20. Levar imediatamente ao conhecimento da chefia competente todo ato ou fato que seja contrário ao interesse público, prejudicial à TRT-2 ou à sua missão institucional, de que tenha tomado conhecimento em razão de cargo ou função, agindo em sintonia com as ações e campanhas apoiadas por esse tribunal. Inciso 21. Cientificar a chefia imediata quando convocado a prestar depoimento judicial ou administrativo sobre fato relacionado ao exercício do cargo. Inciso 22. Declarar prontamente seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, evitando qualquer
situação que configure conflito de interesses no exercício de suas atividades. Inciso 23. Buscar o desenvolvimento profissional e educacional por meio do aprimoramento contínuo das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes aplicáveis à sua área de atuação. Inciso 14. Disseminar no ambiente de trabalho conhecimentos obtidos nos treinamentos ou no exercício de suas atribuições que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores. Inciso 25. Utilizar os recursos e bens do TRT2 de forma adequada, em conformidade com as políticas internas estabelecidas. Inciso 26. Notificar imediatamente os incidentes de segurança da informação e adotar medidas corretivas adequadas para minimizar os impactos, conforme as diretrizes e políticas estabelecidas. Inciso 27. Observar integralmente as leis e regulamentos de proteção de dados pessoais, assegurando a privacidade e a segurança das informações pessoais coletadas e processadas pelo TRT2. Artigo 6º. É vedado ao servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Inciso 1º. Praticar ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais. Inciso 2º. Praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao interesse público por ação ou omissão, direta ou indiretamente. Inciso 3º. Ser conivente com erro ou infração contra este Código de Ética. Inciso 4º. Usar do cargo, da função ou de informação privilegiada em situações que configurem abuso de poder, práticas autoritárias ou que visem a quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas para si, para outros indivíduos, grupos de interesse ou entidades públicas ou privadas, comprometendo assim a impessoalidade e a moralidade pública. Inciso 5º. Adotar conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou com intimidação, tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza ou o assédio moral, ações que tendam a desqualificar outros por palavras, gestos ou atividades que ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo ou a imagem. Inciso 6º. Divulgar ou facilitar a divulgação por qualquer meio de informações incorretas, inverídicas ou de caráter sigiloso no exercício de suas funções. Inciso 7º. Utilizar os meios de comunicação disponibilizados pelo TRT2 para atividades não compatíveis com o perfil institucional do órgão. Inciso 8º. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou cidadãos. Inciso 9º. Postergar, sem motivo justo ou plausível, a realização de qualquer atividade funcional ou ainda usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito de outrem. Inciso 10º. Manter sobre subordinação hierárquica cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inciso 11. Solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, ainda que em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificações, comissão, doação, presente ou vantagem indevida de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica interessada em sua atuação profissional. Inciso 12. Apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho ou fora dele, em situações que comprometam a imagem institucional por via reflexa.
Inciso 13. Alterar ou deturpar qualquer forma o exato teor de documentos, informações, citação de obra, lei ou decisão judicial. Inciso 14. Ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho. Inciso 15. Utilizar pessoal ou recursos materiais do TRT2 em serviços ou atividades particulares. Inciso 16. Atribuir a outrem erro próprio ou apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos alheios. Inciso 17. Discriminar colegas de trabalho superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 18. Receber presentes de qualquer pessoa ou qualquer empresa interessadas nas decisões do TRT. 2. Inciso 19. Aceitar o custeio de despesas relacionadas à participação em eventos por parte de qualquer interessado nas decisões da unidade de lotação. Parágrafo 1º. É permitida a aceitação de brindes desde que atendam aos seguintes critérios. Inciso 1º. Não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor unitário de R$100. 2. A periodicidade da distribuição não seja inferior a 12 meses. 3. Sejam de caráter geral e, portanto, não se destine a agraciar exclusivamente uma determinada pessoa. Parágrafo 2º. Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até R$100, deverá ser realizada avaliação junto ao comércio, podendo ainda ser conveniente a rejeição imediata, dar-lhe desde logo o tratamento de presente. Artigo 7º. Para os fins desta seção, gestores são os servidores nomeados para o exercício dos cargos em comissão de nível CJ4, CJ3, CJ2, CJ1, bem como os ocupantes de função comissionada FC5 de direção ou chefia que, em razão da natureza das atribuições, obedecerão a regras específicas além das demais normas constantes deste Código. Artigo 8º. O gestor que mantiver participação superior a 5% no capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público, deve comunicar o fato à administração deste tribunal. Artigo 9º. É vedado ao gestor: 1. Receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei. Inciso 2º. Receber transporte, hospedagem ou favores de particulares que possam gerar dúvidas sobre a sua probidade ou honorabilidade. Inciso 3º. Abster-se de cientificar o servidor sobre sua chefia previamente sobre a exoneração de cargo em comissão ou dispensa da função comissionada. Inciso 14. Decidir contrariamente às provas constantes dos autos de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Inciso 5. Opinar publicamente a respeito: a. Da honorabilidade e do desempenho funcional de outro gestor ou autoridade pública. B. Do mérito de questão que lhe for submetida, salvo aquela de conhecimento geral. Inciso 6º. Exercer, direta ou indiretamente, atividade em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. Inciso 7º. Atuar ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados dos órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
e dos municípios. Inciso 8º. Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o gestor, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau e que possa ser por ele beneficiado ou influir em seus atos de gestão. Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos, desde que tomada pública eventual remuneração, bem como pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, a qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. Artigo 10º. É permitido ao gestor o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros incompatíveis com o exercício de cargo ou função que ocupa nos termos da lei. Artigo 11. No relacionamento com outros órgãos, servidores e partes interessadas, ao gestor deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar circunstâncias ou fatos impeditivos de sua participação em decisões coletivas ou singulares, assegurando a imparcialidade e a transparência na condução de suas funções. Artigo 12. São atribuições do Comitê de Ética e Integridade, sem prejuízo daquelas previstas no ato GP número 40 de 19 de maio de 2023, que institui referido colegiado. Inciso 1º. Zelar pelo aperfeiçoamento deste Código por iniciativa própria ou por sugestão de qualquer magistrado, servidor, cidadão ou entidade, a partir de estudos preliminares. Inciso 2º. Promover a divulgação do Código de Ética no âmbito do TRT-2. Inciso 3º. Apresentar o Código de Ética para novos servidores. Inciso 4. Realizar divulgação dos princípios e normas previsto neste Código destinado aos servidores em estágio probatório. Inciso 5º. Promover ações educacionais relativas a disposições deste Código. Inciso 6º. Dirimir dúvidas a respeito de aplicação de Código de Ética, orientar sobre questões que envolvam a ética profissional do servidor e deliberar sobre os casos omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir ao presidente do TRT-2 normas complementares, interpretativas e orientadas das suas disposições. Inciso 7º. Emitir pareceres técnicos quando solicitado. Inciso 8º. Conhecer de denúncia ou representações formuladas contra servidor ou unidade do TRT-2, das quais, mediante identificação do denunciante, se apresente ato contrário à ética. Inciso 9. Lavrar termo de ajustamento de conduta, TAC, a ser homologado pelo diretor-geral da administração, quando a violação ao Código de Ética não importar em dano de maior gravidade ou afronta direta aos princípios que regem a administração pública, desde que haja o reconhecimento de falta e o compromisso de reparação do eventual dano. Inciso 10º. Sugerir instauração de processo para apuração de conduta que viola as normas éticas, desde que haja indícios suficientes. Inciso 11. Apresentar relatório anual de suas atividades à presidência do tribunal, contendo a avaliação da atualidade deste Código e as propostas e sugestões para seu aprimoramento e modernização. Inciso 12. Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. Artigo 13. A apuração de infringência aos compromissos e às vedações previstas neste Código será feita por processo administrativo, garantindo ao envolvido o contraditório e ampla defesa, e o tratamento diferenciado ao erro de boa-fé. Parágrafo 1º.
As violações de conduta ética pelos agentes relacionados aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º deste Código deverão ser informadas à Diretoria-Geral da Administração do TRT2, que fará a comunicação ao Comitê de Ética e Integridade. Parágrafo 2º. As violações de conduta éticas pelos agentes relacionados aos incisos 4 e 5 do artigo 1º deste Código deverão ser comunicadas à Diretoria-Geral de Administração para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. Da conclusão do processo poderá resultar: inciso 1º, proposta de arquivamento dos autos. Inciso 2º, lavratura de termo de ajustamento de conduta a ser homologado pelo Diretor-Geral de Administração. Inciso 3º, proposta de abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Inciso 4º, desligamento do funcionário terceirizado ou afastamento do prestador de serviço, além das demais sanções contratualmente previstas. Parágrafo 4º. Aplicam-se à apuração das infrações éticas, no que couber, as normas e os prazos referente ao processo administrativo disciplinar previstas na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 14. O Comitê deverá comunicar a instauração do processo ao envolvido com ciência e ao superior imediato e à presidência, corregedoria ou diretoria-geral, observada a subordinação direta. Artigo 15. As unidades administrativas do TRT2 ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pelo Comitê no exercício de sua competência com tratamento prioritário aos pedidos de documentos necessários à instrução dos processos administrativos instaurados pelo Comitê. Artigo 16. O Comitê encaminhará em até 90 dias relatório conclusivo da apuração feita à Presidência e à Corregedoria ou Diretoria-Geral, observada a subordinação direta. Artigo 17. O termo de ajustamento de conduta, TAC, poderá ser formalizado na forma do artigo 12, inciso 9 desta norma. Parágrafo 1º. Considera-se infração disciplinar que não importa aspecto de maior gravidade ou afronta direita ou aos princípios que regem a administração pública a conduta punível com advertência nos termos da Lei 8.112 de 1990. Parágrafo 2º. A celebração do termo de ajustamento de conduta TAC não importará no reconhecimento de responsabilidade para fins de eventual procedimento administrativo disciplinar, tampouco afastará a eventual responsabilidade civil ou penal do servidor. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Na celebração do termo de ajustamento de conduta TAC, o servidor poderá ser assistido por advogado. Parágrafo 4º. O servidor não poderá firmar novo termo de ajustamento de conduta por igual motivo antes do integral cumprimento das obrigações fixadas naquele celebrado anteriormente. Parágrafo 5º. O previsto neste artigo não se aplica às pessoas indicadas no artigo 1º, inciso 4 e 5 deste Código. Artigo 18. Como ferramenta de controle ético disciplinar, o termo de ajustamento de conduta visa a reeducação do servidor que, ao firmar o respectivo termo espontaneamente, deve estar ciente dos deveres e proibições impostos pelo instrumento, comprometendo-se a observá-los no seu exercício funcional. Parágrafo 1º. O termo de ajustamento de conduta conterá cláusulas que contemplem: inciso 1. A qualificação do agente público envolvido. Inciso 2. Os fundamentos de fato e de direito para sua celebração. Inciso 3. A descrição das obrigações assumidas. Inciso 4. O prazo e o modo como o cumprimento das obrigações. Inciso 5º. A forma de fiscalização das obrigações assumidas. Inciso 6º. A declaração do servidor de que compreendeu as condições e que assina o termo de livre e espontânea vontade. E, inciso 7º,
a ciência de que eventual descumprimento será considerado como falta de lealdade para com a administração e ensejará persecução administrativa disciplinar imediata. Parágrafo 2º. As obrigações estabelecidas pela administração devem ser proporcionais e adequadas à conduta praticada, visando mitigar a ocorrência de nova infração e compensar eventual dano. Parágrafo 3º. As obrigações estabelecidas no termo de ajustamento de conduta, TAC, poderão compreender, dentre outras: inciso 1º, reparação do dano causado. Inciso 2º, retratação do servidor. Inciso 3º, participação em cursos visando a correta compreensão dos seus deveres e proibições ou a melhoria da qualidade do serviço desempenhado. Inciso 4, acordo relativo ao cumprimento de horário de trabalho e compensação de horas não trabalhadas. Inciso 5º, cumprimento de metas de desempenho e inciso 6º, sujeito a controles específicos relativos à conduta irregular praticada. Parágrafo 4º, o prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta, TAC, não poderá ser superior a 2 anos. Artigo 19. Também poderá ser firmado o termo de ajustamento de conduta para o ressarcimento ao erário em casos de extravio ou dano a bem público que implique em prejuízo de pequeno valor. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para aquisição ou reparação do bem extraviado ou danificado seja inferior ao limite estabelecido para a dispensa de licitação nos termos do artigo 75, inciso 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou outra que venha a substituí-la. Parágrafo 2º. O ressarcimento de que trata o caput deste artigo se dará na forma prevista em lei e nos atos normativos que regem a matéria. Artigo 20. O termo de ajustamento de conduta também poderá ser formalizado na apuração de infrações disciplinares durante a sindicância ou processo administrativo disciplinar, desde que se trate de infrações sujeitas à penalidade de advertência e esteja presentes nos requisitos elencados no caput do artigo 14 deste Código. Parágrafo 1º. O TAC, na hipótese prevista no caput, servirá como fundamento para a autoridade julgadora, no ato da homologação, determinar o arquivamento do procedimento disciplinar. Parágrafo 2º. A homologação do TAC suspende a prescrição da pretensão punitiva da administração até a certificação do integral cumprimento das obrigações previstas pela autoridade competente para aplicar a penalidade. Artigo 21. A proposta do termo de ajustamento de conduta TAC poderá, inciso 1º, ser sugerida pelo Comitê de Ética e Integridade ou pela instância responsável pela apuração de procedimento disciplinar. Inciso 2º, ser apresentada pelo servidor interessado. Artigo 22. O termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado no âmbito do processo instaurado pelo Comitê de Ética e Integridade, será registrado pelo colegiado para fins de acompanhamento. Artigo 23. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, o comitê proporá a instauração de processo disciplinar cabível. Artigo 24. Os casos omissos serão submetidos à consideração da presidência do tribunal. Artigo 25. Fica revogado o ato GP número 24 de 15 de abril de 2021. Artigo 26. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. E é isso, pessoal.